Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. É um tema que, em função do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, muitas pessoas vêm questionando, tendo uma certa dúvida. Eu já fiz, inclusive, um vídeo com resoluções de questão sobre a Guerra Fria, mas hoje eu resolvi fazer uma aula mesmo daquelas mais, vamos dizer assim, tradicionais, começando desde o princípio, passando pelos principais confrontos. Então, vamos lá. Eu estou nas 3 mídias diariamente, Instagram, Facebook, YouTube, trazendo sempre temas pertinentes ao mundo do vestibular. Então, nós resolvemos questões, às vezes, como vai ser hoje, aula um pouco mais tradicional. Então, é isso. Vamos lá, então, já direto. Olha, pessoal, quando se fala em Guerra Fria, a primeira observação que eu faço para os alunos é a seguinte: o nome, né, nós temos sempre que extrair informações preciosas dos nomes. História, eu brinco com os alunos, né, eu falo, olha, a gente batiza um filho e coloca um nome que a gente acha bonito. História, não. Geralmente, os nomes, mercantilismo, liberalismo, socialismo, eles carregam muitas informações, a própria palavra. Nós temos que fazer isso, usar isso em nosso benefício, usar todas as informações para a gente ir bem lá na prova. Então, como eu estava dizendo, Guerra Fria já é um primeiro sinal de alerta. Você deve pensar, poxa, mas pode uma guerra ser fria? Né? Geralmente, a pessoa põe a ideia de ataques, bombas, etc. Enfim, então já é uma informação importante. Guerra Fria já está dizendo para você uma informação super importante para a definição do que foi a Guerra Fria. Ou seja, não houve confronto direto entre as duas potências, no caso, Estados Unidos e União Soviética. Eu vou também trazer umas imagens para a gente ir cada vez absorvendo melhor essas ideias. Então, vamos lá. Olha, então, vamos demarcar. De quando a quando aconteceu a Guerra Fria? Entre 45, como você está vendo aí, e 91. 45 terminou a Segunda Guerra Mundial, 91 houve a crise do socialismo e a dissolução da União Soviética. Juntamente com a dissolução da União Soviética, o leste europeu também, a maioria dos países que eram, né, do bloco socialista, passaram por diversas transformações e também deixaram de ser socialistas. Então, não tem mais sentido, né, falar da Guerra Fria depois de todos esses acontecimentos. Para vocês, já tem essa informação, então, é um conflito ideológico, é uma definição que se encontra muitas vezes, já que não, como eu disse, houve um confronto armado entre as duas potências, pelo menos diretamente. Indiretamente teve vários, nós vamos ver aí na sequência. Mas então, já fica com essa informação. É um conflito ideológico entre dois sistemas antagônicos. Quais são os sistemas? Com certeza você já deve saber: o capitalismo e o socialismo. Então, o capitalismo, ele também, como diz o nome, ele se fundamenta no capital, ou seja, na ideia do lucro, do livre mercado, da livre concorrência, enquanto que no socialismo, como diz o nome, o social é a prioridade. Então, não há uma preocupação com o mercado, e sim em assegurar, né, as condições de vida da sociedade. Eu vou tentar, pessoal, o máximo possível, não ficar aqui dando minha opinião pessoal. Como eu sempre falo, isso nós fazemos num partido, na nossa militância no dia a dia. Existem outros meios para a gente exercer a militância. Aqui nós temos que tentar ser o mais imparcial possível. Lógico, isso em história é difícil, mas quando nós tratamos, né, desses temas mais contemporâneos, sempre as pessoas querem ouvir nas entrelinhas, né, no professor, uma fala, uma colocação, para saber a posição, né, como parece aqueles comentaristas esportivos, que as pessoas querem saber que time torce, não é? Então, meu objetivo aqui não é esse, eu quero, né, doutrinar ninguém, eu quero passar para vocês várias possibilidades de questionamentos, e aí ir firme, né, como eu disse, preparado lá para fazer uma boa prova no vestibular. Então, a definição seria essa: você já tem o período, né, se lembra sempre disso, final da Segunda Guerra Mundial, até a dissolução da União Soviética. E, lembrando, o nome Guerra Fria
pela última vez, vai deixar claro para vocês que não houve um confronto direto entre os dois. Então, vamos avançar um pouquinho para a gente entender melhor. O mundo ficou dividido, portanto, nas chamadas áreas de influência. Então, a área de influência dos Estados Unidos seria Europa Ocidental, América Latina, especialmente, não é? E do lado da União Soviética, o leste europeu. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha, gente, para entender, eu vou até sair um pouquinho aqui, olha, para você ver o mapa bem com clareza. Então, olha, do nosso lado direito, você tem a União Soviética, não é isso? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa linha, que é mais ou menos roxinha, né? Você está vendo a expansão máxima do chamado Bloco Socialista. Então, veja que é justamente em direção à Alemanha. Foi justamente o movimento que os exércitos soviéticos fizeram em direção à Alemanha. E passaram por esses países, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Hungria, e ajudaram esses países a se tornarem socialistas. E aí formou-se, então, como eu disse no início, esse bloco socialista. Do nosso lado esquerdo, você está vendo aí Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha Ocidental, e fazia então parte, como disse, do mundo capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Vamos avançar um pouquinho, que eu quero mostrar umas coisitas para vocês. Olha, a Alemanha, ela foi dividida inicialmente entre as principais potências que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, Estados Unidos e França, como vocês estão observando aí no mapa, ficaram com o que vai se convencionar chamar de Alemanha Ocidental. E a parte aí, que está em rosa choque aí, não é? Está a parte, né, que caberia, então, à influência soviética. Agora, pessoal, olha um detalhezinho. Acima aí da bandeira da União Soviética, você está vendo a cidade de Berlim, ou seja, Berlim, capital da Alemanha, estava, então, no território que deveria ser de influência soviética. E aí, o que fizeram o lado ocidental? Lembre-se que, naquela época, os Estados Unidos era o único país que detinha o poder das bombas atômicas. Eles jogaram sobre Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, ao resolver uma questão aqui, depois, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aí. Eu fiz um vídeo, como eu disse, de uma meia hora, 40 minutos, só resolvendo exercícios da Guerra Fria. E eu comentei com vocês que, para muitos analistas, as bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, na verdade, era uma advertência já que os Estados Unidos fazia à União Soviética. Mais ou menos assim, olha, parem por aí, que eu tenho, né, uma bomba aí poderosíssima e posso usar contra vocês. Então, diante desse poderio atômico dos Estados Unidos, eles pressionaram para que Berlim também fosse dividida. Ou seja, olha, da mesma forma que o país foi dividido, a cidade, no caso de Berlim, que era a capital, também seria dividida. Aqui o mapinha, olha, para vocês darem uma olhadinha. Mas você pode simplificar também, que é o que realmente vão te cobrar, é que como o lado ocidental são países capitalistas, como nós sabemos, Estados Unidos, França, Inglaterra, o que vai pesar é ser de orientação capitalista. E o outro lado, né, no caso oriental, de orientação socialista. Isso é que vai ser fundamental para a gente, beleza? Olha, alguns autores chamam doutrina Truman, porque o presidente dos Estados Unidos era o Truman, ele assumiu logo após a morte, não sei se você sabe desse detalhe, o Roosevelt morreu poucos meses antes da guerra acabar e assumiu o vice, que era o Truman. Depois, o Truman se candidata e vence a eleição. Então, esses primeiros anos da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos era o Truman. Daí surgiu essa expressão, a doutrina Truman. Então, quais são os dois pilares dessa doutrina? Primeiro, o Plano Marshall, tá? É o nome do secretário de Estado norte-americano que defendeu uma ajuda econômica para os países capitalistas. Então, qual que era a ideia? Olha,
Esses países estão arrasados, destruídos, com os avanços dos exércitos, os bombardeios. Então, nós precisamos ajudar economicamente esses países para conter também a expansão do socialismo. Porque se você inviabiliza os países, eles, né, se mantêm com dificuldades financeiras, poderia suscitar ali movimentos socialistas. Então, essa era a ideia, ajudar economicamente esses países. E sem falar, né, que toda reconstrução também é interessante do ponto de vista econômico, mas não vamos entrar muito nesse detalhe, pelo menos por enquanto. E eles criaram a OTAN. É aí que, como disse, acaba ganhando aí uma certa visibilidade maior, não é? Porque a OTAN foi criada justamente com o objetivo de frear o socialismo. Mas a OTAN, então, seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança, então, militar. Os países socialistas criaram, anos depois, o Pacto de Varsóvia. Então, na cidade de Varsóvia, você sabe, capital da Polônia, então os países socialistas se reuniram sob liderança da União Soviética, sempre deixar isso claro, né? E forma, então, uma aliança militar do Bloco Socialista. Em vestibular, pessoal, isso aí é muito importante, tá? Tanto esse plano Marshall quanto a OTAN. Então, não confundam, o plano Marshall sempre tem que associar ao plano econômico e a OTAN ao plano militar. E também, como eu disse, nos vestibulares, é muito provável cobrem de vocês o outro lado da moeda. Se tem a OTAN, tem o Pacto de Varsóvia. Aí você poderia até me questionar, com toda razão, e dizer, mas, pessoal, e o plano Marshall? Teve um plano Marshall, entre aspas, não é? Lado soviético? Não, porque os países, né, pessoal, a diferença econômica era muito grande, como a União Soviética ajudar os países socialistas. Então, aí ganha. Teve até o Comecon, que seria uma aliança econômica entre eles, mas não teve relevância histórica. Tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, aconteceu também um certo acerramento das questões, assim, vamos dizer, internas. Nos Estados Unidos, aconteceu o chamado macartismo. O sobrenome vem do senador conservador norte-americano que propôs essa perseguição. Já vou dar alguns exemplos concretos para vocês, que se chamava-se Joseph McCarthy, daí macartismo. Vigorou mais ou menos entre 50 e 54, também já vou explicar para vocês aí por que dessa data, tudo bem? Mas primeiro de tudo, pensa nisso, campanha anticomunista. Criou-se uma histeria coletiva. Só para dar alguns exemplos concretos, um casal de físicos foi levado à pena de morte por supostamente terem passado para os soviéticos os segredos da bomba atômica. Eisenhower, o que projetou a bomba atômica dos Estados Unidos, sofreu perseguições. Enfim, no mundo do cinema, por exemplo, muitos sofreram perseguição. Charlie Chaplin, só para vocês terem uma ideia. Enfim, então, muitos analistas, inclusive, apontam que a ideia era essa, né? Perseguir pessoas conhecidas da mídia para o impacto ser maior e justificar os gastos com a corrida armamentista. Mas continuando do outro lado também, a mesma coisa, né? Na União Soviética, o Stalin, então, vai promover uma série de expurgos dentro do Partido Comunista, agente 007, geralmente os episódios, os confrontos eram justamente com esse mundo socialista. Teve, nesse intervalo, de muitos filmes, não é? Por exemplo, Rock Lutador, é um filme muito antigo, mas vocês são curiosos, são estudiosos, se você quiser procurar na internet, tem uma luta que o norte-americano está literalmente, o short dele é a bandeira dos Estados Unidos e do outro é a bandeira da União Soviética. Na edição aqui eu resolvi colocar foto para você visualizar. Você vê até que o lutador que representa a União Soviética é até mais alto, mas mesmo assim o norte-americano vai vencer a luta, não é? Vai vencer o confronto. Tinham em Olimpíadas, essa hegemonia, a corrida espacial e assim por diante. Então,
Mas então fica claro isso, que dos dois lados acabaram acirrando também internamente a perseguição aos supostos inimigos, né, dos respectivos regimes. O que veio, gente, esquentar muito a Guerra Fria foi a Revolução Chinesa. Então, olha, faça uma continha rápida. 45 terminou a guerra, começou a Guerra Fria. Ou seja, 4 anos depois, né, nem isso, já acontece a Revolução Chinesa, que tornou a China comunista. E olha, o país mais populoso do planeta. Muitos imaginavam que o bloco socialista ia ser reforçado. Não foi bem isso que aconteceu, também vou explicar mais para frente, mas vamos seguir na ordem cronológica para você não se perder. Então, em 49, a União Soviética conseguiu explodir sua primeira bomba atômica e a China se tornou socialista. Por isso que, eu vou até voltar aqui para você visualizar. Olha, o macartismo foi justamente a partir de 50. A Revolução Chinesa, então, 49, em 50, começa essa, como eu disse, verdadeira histeria contra o comunismo. Movimento durante a Segunda Guerra Mundial na China contra a dominação japonesa. Os nacionalistas, que eram liderados por esse senhor chamado Chiang Kai-shek, e o Mao Tse-tung, que era líder do Partido Comunista. Venceram os comunistas. E aí o Chiang Kai-shek se refugia em Taiwan. Você vê que é um problema que se arrasta também até hoje. Vamos falar bastante disso aí mais para frente. A China se torna-se socialista e aí a Guerra Fria vai se intensificar. Logo na sequência também vai acontecer uma guerra, a Guerra da Coreia. E a gente aproveita para explicar melhor aquilo que eu disse bem no início. Não houve um confronto direto entre as duas superpotências, mas nos territórios alheios, vamos chamar assim, né? Por exemplo, na Coreia, no Vietnã, entre outros, essas duas superpotências estavam sempre presentes. Eu costumo brincar que até em briga de casal, se os Estados Unidos estivesse apoiando o rapaz, a União Soviética ia apoiar a garota e vice-versa. Mas, ó, vamos falar sério, aqui o assunto é importante. Olha, o mapinha também faço questão de trazer, porque é fundamental. Se um dia você estiver lendo uma apostila que não tenha, procura sempre ter à mão um mapa para você dar uma olhada. Ajuda muito a fixar também o conteúdo. E você está vendo que a China, ela faz fronteira com a Coreia, não é? Então, Coreia do Norte e Coreia do Sul aí. Então, era natural que a Coreia do Norte se tornasse, então, socialista. E a Coreia do Sul, mais próxima ali do Japão, capitalista. A Coreia foi dividida, grosseiramente falando, pessoal, a mesma lógica que a Alemanha foi dividida, certo? Nesse sentido, apenas, né? A divisão entre dois blocos, que eu estava dizendo. Então, a Coreia do Norte se tornou socialista e, repetindo, a Coreia do Sul capitalista. Quando aconteceu a Revolução Chinesa, a Coreia do Norte vai tentar reunificar o país, vai aproveitar, tá ali, né, perto do irmão grandão, mais velho, não é? E aí vai tentar invadir a Coreia do Sul para unificar a península. Como isso era muito perigoso, do ponto de vista estratégico, nesse xadrez internacional, não sei se você joga xadrez, mas, veja, os peões, eles são importantes, né? Eles só se movimentam um pouco, tem pouca possibilidade de ataque, mas são importantes para proteger as peças mais importantes. Então, nesse xadrez aí, a Coreia, ela era estratégica, porque, como eu disse, você vê pelo mapa, também está muito próximo do Japão, do mundo capitalista, dos Estados Unidos, é que o socialismo chegasse, por exemplo, no Japão. Uma forma era apoiar a Coreia do Sul para impedir essa unificação da Coreia. Então, entre 50, aí a data, né, 53, aconteceu essa Guerra da Coreia. Na Coreia do Sul, os Estados Unidos vão enviar não só recursos, mas também como tropas. E aí a guerra se arrastou, morreram quase 1 milhão de coreanos nessa. E depois disso, quer dizer, era mais ou menos assim, nós não vamos nos enfrentar, se autodestruir pela Coreia.
e aí eles resolveram dividir a Coreia, tá? Então, passa aí uma régua, né? Passa ali uma linha imaginária, divide, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, e estamos conversando. Isso foi em 43. Nessa data, pessoal, aconteceram algumas coisas que vão ajudar aí que a Guerra Fria entre numa nova fase. Por exemplo, o próprio final da guerra da Coreia, a morte de Stalin na União Soviética e mudanças também no governo americano, né, com eleições. Todas essas mudanças levaram a uma fase conhecida como coexistência pacífica. Mais uma vez, chama a atenção, gente, olha, coexistência pacífica. Qual que é a ideia? Aceitar as áreas de influência. Então, é mais ou menos a ideia, os Estados Unidos vai pensar o seguinte, qual é a área de influência soviética? Leste europeu, agora China, beleza. Coreia do Norte, não é? Acabamos de ver. E no bloco capitalista, América Latina, Europa Ocidental, para falar só dos principais. E ponto final, né? Ninguém mais vai avançar sobre as áreas de influência do outro. Mas você sabe que a história não é bem assim. Às vezes, entre duas pessoas é difícil um acordo e que seja cumprido. Você imagine uma multiplicidade de países. Outra coisa, gente, paralelamente a isso, estava acontecendo uma série de guerras de independência na África, enfim, né, não tinha como haver esse controle absoluto. Nessa época, vários países africanos conquistaram sua independência e a maioria deu uma guinada para a esquerda, já que eles tinham sido colônias de potências capitalistas como França e Inglaterra. Portanto, esse equilíbrio foi impossível. Mas olha, o que então você deve lembrar? Um pequeno resumo aqui para vocês. Olha, 53, início da chamada coexistência pacífica, que seria então respeitar as áreas de influência, que o próprio nome vai ajudar a te lembrar, coexistir e pacificamente. Então, respeitar as influências. Beleza? O bloco socialista, a Hungria e a Eslováquia, eles tentaram promover nesse intervalo de tempo aí algumas reformas. Eles não tinham pretensão de voltar ao capitalismo. Queriam fazer reformas para flexibilizar um pouco mais o aspecto político, o aspecto econômico, mas isso não foi aceito pela União Soviética. Então, esses países acabaram sendo satélites da União Soviética e, dentro dessa lógica, eles, no caso os soviéticos, invadiram a Hungria, né, em 56, como você está vendo aí no resuminho, e depois, em 68, um pouquinho depois, a Tchecoslováquia. E as tropas soviéticas, então, impediram esses países de promover essas mudanças, mostrando, né, que, no final, o que aconteceu, né? O Pacto de Varsóvia foi uma força militar, um braço armado da União Soviética sobre seus satélites. E, ao mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se aproveitaram dessa situação para fazer diversas intervenções, como está aí no resuminho também, deixei para você, e um dos grandes exemplos foi na Guatemala. Inclusive, antecede, né, a invasão da Hungria, um governo da Guatemala que foi eleito democraticamente, mas por ter uma postura um pouquinho mais à esquerda, que hoje a gente chamaria ali de social-democrata no máximo, eles depuseram o governo. Isso se foi, gente, nós vamos fazer um áudio específico sobre isso, diversos países latino-americanos instauraram ditaduras com esse discurso de estar combatendo o comunismo. No Brasil, vários governos que tinham uma proposta, por exemplo, nacionalista, como Getúlio, ou reformistas, como João Goulart, tiveram problemas. Tanto é que se resumiu no fim do populismo com um golpe militar em 1964. A Guerra Fria, 45, 91, e depois você vai imaginando altos e baixos, momentos mais tensos e menos tensos. O que aconteceu na década de 60?
Então, a Revolução Cubana foi o primeiro, então, país socialista da América Latina, vamos dizer assim, né, quebrou aquele acordo entre essas chamadas superpotências da época. Inclusive, a Revolução Cubana, a gente merece uma aula específica sobre o assunto. Aqui nós vamos ver de forma um pouco mais superficial, já que não é o tema principal, é a Guerra Fria, é um confronto, né, fundamental, mas dentro da Guerra Fria. Então, você tem uma aula, prometo para vocês, uma aula específica sobre a Revolução Cubana. Mas então, voltando aqui para o que interessa para a gente nesse momento. A Revolução Cubana, inicialmente, não tinha como proposta a instauração do socialismo. Pelo menos não foi anunciada pelos seus principais líderes, no caso, Fidel Castro, não é? Depois de derrotado o Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba, que era alinhado aos Estados Unidos, então os Estados Unidos fizeram duas tentativas de derrubar o governo. Uma delas foi em 61, como está aí anotado, eles ajudaram os contra-revolucionários cubanos a tentar entrar em Cuba. Mas eles foram rechaçados. As tropas, inclusive o próprio Fidel, pessoalmente comandou as tropas ali cubanas, que até aumentou seu prestígio junto aos cubanos, mexeu com o nacionalismo, né, cubano. Enfim, então, os Estados Unidos não admitiam aquele governo. Como eu disse, não dá para afirmar que seria um governo socialista, mas os Estados Unidos, ao ameaçar constantemente o Fidel, fez com que ele procurasse aliados. E quem seriam os aliados, né? Se não são os Estados Unidos, a União Soviética. Em outras palavras, né, pessoal, não tinha muito... durante a Guerra Fria, não houve muita possibilidade de uma terceira via. Inclusive, houve uma tentativa. Não sei se você já leu sobre a Conferência de Bandung. Foram justamente esses países africanos, entre outros, que formaram o chamado Terceiro Mundo. Então, o termo hoje é muito usado para designar países pobres, mas a origem do nome não é para isso, óbvio. Era a ideia de não alinhado aos Estados Unidos, que seria o primeiro mundo, não alinhado ao segundo mundo socialista, e daí surgiu então esse termo, né, o terceiro mundo. Só que, diante do poderio militar e econômico das duas superpotências, eles não tiveram como se articular. Então, tinha que escolher entre um e outro. Não tinha muito, né, essa hipótese do meio termo, com prejuízo, né, para vários países, porque podiam tentar uma alternativa, como eu disse, independente, mas não puderam fazer isso. Em 1962, então, veio a chamada crise dos mísseis. Eu trouxe aqui as imagens para vocês verem. Então, do nosso lado esquerdo tem as fotos de satélite, onde os norte-americanos perceberam que eles estavam fazendo as rampas, né, de lançamento. E nesse outro lado, direito aqui, eu coloquei só para você ver como é próximo, né? Cuba, da Flórida, por exemplo, a Península da Flórida, ou seja, os Estados Unidos. Então, eles podiam atacar em poucos minutos os Estados Unidos. Então, o mundo esteve à beira aí de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial. E foi resolvida, então, diplomaticamente, como os soviéticos se comprometeram a não instalar mais os mísseis, mas os Estados Unidos se comprometeram a não mais invadir a ilha. E mais, tirar os mísseis que os Estados Unidos tinham instalado na Turquia, voltados para a União Soviética. Pessoal, olha, hoje é um intervalo muito grande, porque vai até 91. Eu vou fazer o segundo vídeo, então, a partir da Revolução Cubana. Você chegou até aqui, você está curtindo, então deixa um like aí, compartilha com amigos e se inscreve no canal, porque diariamente eu trago aqui novidades para vocês. Se você estiver prestando vestibular, com certeza são informações valiosas. Eu dou aula há bastante tempo em cursinhos de São Paulo, desde os anos 90, então tenho uma vasta experiência aí. Eu tenho certeza que eu posso ajudar você aí nessa empreitada, nesse desafio do vestibular. Como disse, então, se inscreva,
Não deixa de acionar o sininho, porque diariamente, então, tem novidades, beleza? E eu te aguardo aí para ver a segunda parte desse vídeo, tá bom? Abração é para vocês, garotos, garotas, e até o próximo vídeo.